No Instagram do canal, @cinefilialemos, segue lá, eu falei que eu tenho muitos filmes da franquia X-Men na minha coleção e mostrei alguns desses filmes e, bom, eu só posso dizer que eu gosto da franquia, apesar de alguns filmes. E Fênix Negra tinha sido um final dessa franquia dentro da Fox muito xoxo, um filme muito fraco, muito ruim, só que Novos Mutantes não vai mudar isso não. Olá, olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, esse é o Cinefilia. Os Novos Mutantes está aí há muito tempo para estrear e não chegava ao público. Nem sei há quantos anos ele estava esperando. E quando ele chegou, é um filme extremamente tímido, um projeto realmente esquecível. Ele tem 1h30 e conta a história de alguns mutantes que estão enclausurados. E a gente vai entender por que eles estão enclausurados. Acho que quem assistiu a Logan já vai saber. Quem assistir esse filme vai se decepcionar bastante até pela ligação entre esses dois filmes. Olha, o que na verdade chama a atenção é a falta de vontade desse filme. Claro, o estúdio quis escondê-lo, claro, parece que o filme foi mexido, ele tem 3 editores, o que mostra que ele pode ter sido realmente muito mexido, ele tem 3 montadores, e o que a gente vê aqui é que, inicialmente, o diretor Josh Boone, ele até consegue criar uma dinâmica legal entre os atores. São atores mais jovens, como a Anya Taylor-Joy, a Maisie Williams, com a Alice Braga, que é uma atriz mais experiente. A Alice Braga, que faz a médica que está cuidando desses mutantes. E o filme tem um roteiro que, apesar de alguns excessos nesse início, excessos como diálogos muito explicativos ou desnecessários, explicativos como ele vai explicar o que são os mutantes e como os mutantes se desenvolvem, ele vai explicar, ele tem um momento em que a câmera está passando por uma sala e ela vai falando o nome de todo mundo, sendo que esses nomes vão ser falados logo em seguida, de uma maneira mais orgânica. São alguns excessos, mas até aí o roteiro só cria um mistério porque a gente vai tentar descobrir posteriormente, um mistério para que a gente vai saber posteriormente. Então, nesse primeiro ato, a gente vai sendo apresentado, os efeitos especiais nem são tão necessários assim, apesar deles não serem tão bons, mas não serem tão ruins. Depende de cada personagem, mas o fato é que nesse momento você até tem essa aproximação com os personagens. Aí no desenvolvimento o que a gente descobre é o seguinte: não existe terror, não existe tensão e o diretor Josh Boone ele não sabe criar uma outra dinâmica que não seja essa de atores conversando, nem mesmo a direção dele em relação a posicionamento de câmeras é criativo. É bem qualquer coisa. E a gente vê que até aqueles momentos que poderiam ser bem bacanas, eles não são bem explorados. Por exemplo, tem um momento em que uma redoma é olhada por 2 personagens e era para ser um momento bonito. Você mal vê a redoma. É muito rápido. E a gente sabe que é bonito porque as personagens falam que é bonito. Outro momento que poderia ser bacana é aquela velha montagem em que os jovens fazem uma baguncinha aqui e ali, enquanto um adulto que deveria estar supervisionando eles está fazendo outra coisa. E aqui é uma coisa tão rápida e tão sem graça e tão sem criatividade que é de se espantar, sabe? Como que perde um momento desse? E aí a gente chega no terceiro ato, que é extremamente anticlimático. Josh Boone não sabe dirigir a ação do filme é boba. Os poderes, por exemplo, dos personagens são muito mal explorados. Vou te dar um exemplo. Existem alguns, eu vou colocar vilões, antagonistas que aparecem, e esses antagonistas que deveriam ser facilmente abatidos, não pela personagem que é perseguida, mas pelos outros, eles dão medo. E dão medo por quê? Eu não consigo acreditar no medo deles. Tanto é que, de repente, alguém resolve ali fazer um negocinho e literalmente destroça um desses personagens e você fica, por que isso não foi feito antes? Outra coisa, por exemplo, é um ataque que envolve a personagem da Maisie Williams, que traz um resultado muito grave e que durante a ação a gente nem percebe que isso foi tão grave assim, a gente nem entende por que foi tão grave assim, porque o ataque dela foi
de cima para baixo, de repente a pessoa tá machucada aqui e o filme não mostra isso direito. É muito mal dirigido. Fora que no grande embate do filme, o que a gente tem é o diretor procurando mais algo mental, e eu não vou te dizer o que, do que mostrar aquilo. E quando ele mostra, ele erra feio, porque dentro de todo aquele absurdo, a nossa suspensão da descrença acaba sendo desafiada, que você tem algo místico sendo combatido com fogo. No final de tudo, que a gente tem é o Novos Mutantes sendo mais um daqueles projetos que eles são simplesmente jogados, ninguém sabia o que fazer com ele. E por isso, se ninguém sabe o que fazer com ele, eu também não, e ele não vai salvar a franquia de um final melancólico. Eu vou dar uma nota 5,5 para Novos Mutantes, e olha que eu gostei muito da Alice Braga, gostei muito da Anya Taylor-Joy e também da Maisie Williams. Mas o filme... Uau! Mais um filme de 2020 recuperado, tem mais coisa ainda para ser falada aqui de 2020, nesses primeiros vídeos de 2021, e calma, daqui a pouco tem lista, e vamos lá.